Olá, telespectadores, clientes e amigos da AVA com Gestão de Condomínios. Mais uma edição do programa Vida em Condomínio. E no programa de hoje o tema é Direito do Trabalho em Condomínios. Eu recebo o Richard Maricá, que é advogado trabalhista e também foi síndico, né, Richard? Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Christian. Queria agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto bem importante, ainda mais nesse momento social que a gente vive hoje, que é falar sobre os impactos do direito do trabalho nas realidades condominiais. Então, desejar fica o meu agradecimento e também o meu relato como síndico, porque ainda sou síndico de um condomínio, atuo como síndico profissional. Então, acho que vai ser bem proveitosa a nossa conversa. Vamos aliar, telespectador, a teoria à prática, literalmente. Então, já vamos à primeira pergunta. Redução de jornada em condomínios, né? O síndico, muitos síndicos aí na ansiedade de reduzir os custos, né, devido a essa pandemia e inadimplência alta, tem reduzido a carga de jornada dos funcionários do condomínio, né? De que forma pode ser feito isso? Qual é a forma correta para tomar esse procedimento, Richard? Bom, essa pergunta ela é bem importante, bem atual, porque a possibilidade da redução de jornada no atual cenário social decorreu dos impactos da pandemia no atual cenário, que impôs o distanciamento social como uma das políticas a serem adotadas como uma maneira de barrar a disseminação da Covid-19. Diante desse cenário, os condomínios ficaram às cegas, porque nós precisamos de uma estrutura de higienização nos prédios, nós precisamos de pessoas para realizar essa higienização, mas ao mesmo tempo que nós precisamos manter essa estrutura, nós temos que implementar técnicas e medidas de distanciamento. Diante desse cenário, logo que se implementou o estado de calamidade pública, em meados de março de 2020, os condomínios e demais empresas passaram por uma questão muito grande. O que nós vamos fazer agora? Deixo os meus funcionários em casa, mas se eu deixar meus funcionários em casa, eles vão receber como? Porque eles não vão trabalhar. Então, diversas medidas do governo federal vieram na intenção de salvar não somente os condomínios, mas as empresas como um todo. E aqui eu quero fazer uma parte. Nós precisamos compreender o condomínio como uma entidade empresarial. Perfeito, concordo. Nós precisamos administrar o condomínio como se fosse uma empresa, a fim de que nós não criemos um passivo trabalhista, tributário, cível no ambiente da estrutura condominial, que vai impactar diretamente a vida dos proprietários, que serão os responsáveis por eventuais dívidas que surjam. Perfeito. Então, dentre as medidas que o governo federal trouxe e implementou, foi a medida provisória 936. A medida provisória 936 trouxe dois mecanismos e um deles foi a possibilidade de redução de jornada de trabalho e redução de salário. Ao realizar essas possibilidades, o governo foi bem claro em dizer o seguinte: nós podemos reduzir estes contratos em 25%, 50% ou 70%. Essa redução de jornada vai ser espelhada para a redução de salário e automaticamente vai reduzir os custos que o condomínio tem com aquele trabalhador, com a folha de pagamento, que a gente sabe que impacta financeiramente drasticamente todos os reflexos uma empresa. Dessa forma, a modalidade correta de fazer, que foi o objeto da pergunta, é a partir de um contrato escrito, tá? E esse contrato escrito, para que ele seja válido, ele tem que ter a concordância do empregado. Não pode ser algo impositivo ao empregado, ele tem que aceitar aquela redução. Então, é realizado um acordo, o acordo é feito com antecedência de 2 dias, e esse objeto de redução de salário vai ser complementado pelo benefício emergencial de proteção ao emprego e à renda, que foi instituído na própria medida provisória 936. É importante a gente esclarecer que esse empregado que teve essa redução vai receber uma complementação de renda através desse benefício, e esse benefício é pago pela União, tá? E o valor deste benefício não é calculado sobre o salário do trabalhador, e sim pelo seguro-desemprego que ele teria direito caso ele fosse demitido.
Então, dentro desse cenário, é importante ainda para os condomínios terem a consciência que, realizado o acordo, para que esse benefício seja pago pelo governo, o condomínio tem até 10 dias a contar da assinatura do acordo escrito para comunicar ao Ministério da Economia. Hoje essa comunicação se dá através do aplicativo Empregador Web. E somente após a comunicação ao Ministério da Economia é que a União vai suportar o pagamento desse benefício. Perfeito. Ou seja, se o condomínio não pagar, não comunicar, quem vai ter que pagar o salário complementar ao empregado é o próprio condomínio. Perfeito. Ou seja, né, Richard, cautela, né? Se é para reduzir a despesa, que se reduza ela de uma forma correta, né? Aplicando a lei para que não se acumule um passivo, como tu colocou no começo, né? De uma forma correta, dentro dos limites. Perfeito. E ainda, os condomínios eles têm que compreenderem que no momento que eu que eu reduzir a jornada de trabalho e, consequentemente, da jornada, eu vou estar conferindo para aquele trabalhador, para aquele empregado, uma estabilidade pelo mesmo prazo que aquela redução foi realizada. E também é importante dizer que essa redução não pode ter prazo superior a 90 dias. Perfeito. Então, se eu reduzir a jornada por 90 dias, quando este meu empregado retornar à sua jornada normal ou habitual, ele vai ter uma estabilidade no emprego pelo mesmo prazo, ou seja, por mais 90 dias. Então, ele não vai poder ser demitido, a não ser que sejam pagos encargos a títulos de indenização por dispensa anterior ao término da estabilidade. Perfeito. Doutor Richard, nós sabemos que nem todos os condomínios têm funcionários próprios, né? É dúvida recorrente de todos os síndicos e me perguntam muito de que forma, Christian, posso controlar as terceirizadas para que usem EPIs. É um momento onde a sanitização, o cuidado com a higiene do funcionário tem que ser redobrada. De que forma o síndico pode fiscalizar essa terceirizada para que os EPIs sejam entregues e sejam usados? Bom, a terceirização ele é um assunto que é polêmico até hoje, tá? Com a reforma trabalhista em 2017, esse assunto voltou à tona de debates em todo o território nacional. Recentemente, o STF firmou um posicionamento dizendo, sim, terceirizações são válidas. E isso trouxe um alento para os condomínios que há muito tempo se utilizavam das terceirizadas para prestar os serviços, para que não precisassem contratar de forma formal empregados diretamente em sua folha de pagamento. E, em razão disso, os condomínios passaram a ter essa tranquilidade, mas aí outra discussão veio à tona. Quais são as responsabilidades da entidade condominial? A responsabilidade por descumprimento das regras dos direitos trabalhistas daquele empregado são solidárias ou subsidiárias? Ou seja, eu, condomínio, vou responder junto com a empresa terceirizadora eventual descumprimento da lei, ou eu vou responder somente quando a administradora não conseguir pagar eventual indenização. Perfeito. Então, um primeiro momento que a gente precisa salientar aqui é que o posicionamento atualizado do STF diz que a empresa tomadora de serviços, ela possui uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, eventual descumprimento das regras trabalhistas por parte da terceirizadora serão de responsabilidade da entidade condominial somente caso a empresa terceirizadora não cumpra com as suas obrigações. Então, esse é o primeiro elemento que a gente tem que ter consciência quando a gente vai falar sobre esse assunto. Quanto aos documentos de entrega de EPIs, primeiro, nós temos que verificar se a empresa terceirizadora tem um PPRA, que é um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é um programa obrigatório previsto pelo Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, né? Então é bem importante que nós verifiquemos, e lá no PPRA vai estar disponibilizado a listagem de EPIs necessários que determinada atividade vai ter que usar. Então, primeira coisa que um síndico deve fazer, pedir acesso ao PPRA dessa empresa terceirizadora. Após a visualização do PPRA, verificar quais são os documentos que a empresa tem. Geralmente existe um recibo de entrega de EPIs, para se certificar que aqueles EPIs de fato foram entregues. Perfeito. Mas o condomínio ainda não pode se preocupar somente se o EPI foi entregue. Ele tem que se preocupar se o EPI está sendo usado. Então, caso o síndico dessa entidade condominial verifique que o EPI não está sendo usado ou não está sendo usado de forma correta, a primeira ação do condomínio é notificar
a empresa terceirizadora do que está acontecendo, para que seja tomada atitudes e que a gente evite algum acidente de trabalho ou alguma ação de algum agente insalubre. Perfeito. Lembrando que essa notificação precisa ser por escrito, né? Exatamente, por escrito. E é bem importante, embora isso não esteja previsto na lei, que essa notificação conceda à empresa terceirizadora um prazo de resposta. Um prazo, como não tem previsão legal, este prazo de resposta, que se dê em média um prazo de 5, 10 dias úteis, que é um tempo hábil para que venha uma resposta efetiva. Perfeito. Richard, pergunta recorrente também dos síndicos, tá? São muitas coisas mudando, né, no âmbito trabalhista, então as dinâmicas parecem acontecer quase que diariamente, né? Contribuição sindical. De que forma o meu funcionário precisa assinar lá o zelador do condomínio que não quer contribuir, ou simplesmente a entidade condominial não lança aquela contribuição sindical? De que forma está funcionando agora essa contribuição? A contribuição sindical é outro assunto que foi muito debatido com a mudança da legislação trabalhista. A contribuição sindical, inicialmente, ela possui uma natureza tributária, porque dentro da legislação tributária seria uma contribuição social, seria lá dentro daquele capítulo da legislação tributária. Dessa forma, a contribuição sindical, ela passaria a ter a natureza de obrigatoriedade, ou seja, todo mundo seria obrigado a contribuir independentemente do seu interesse. Com o advento da reforma trabalhista, essa obrigatoriedade ela caiu, passou a ser facultativa, ou seja, o empregado que possui interesse em recolher determinada verba, ele expressa de forma escrita que possui interesse em refazer referidos recolhimentos para que eles tenham os benefícios que o sindicato, porventura, tenha a oferecer a ele. Então, é sempre indicado que se colha um documento por escrito onde o trabalhador manifeste a sua intenção de recolher ou não. Não é indicado, pelo menos na perspectiva que nós trabalhamos, que a empresa retire do salário dele, reduza do salário dele o valor da contribuição, abata e encaminhe diretamente esse ônus para o empregado sem que ela tenha este documento confirmando que ela tinha a intenção de pagar aquele valor. Então a gente sempre pede muito cuidado que esse documento seja confeccionado nos moldes corretos. Por isso o assessoramento jurídico dentro de um ambiente condominial ele é fundamental. Concordo. Não só concordo, como a gente tem muito mais perguntas que vão ficar para o segundo bloco. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com mais Vida em Condomínio. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com mais Vida em Condomínio. Doutor Richard, mais uma pergunta polêmica, né? Eu creio que todas as perguntas que envolvem direitos do trabalho em condomínios vão ser polêmicas. Insalubridade. Eu tenho lá no condomínio um zelador ou um porteiro, né? Ou um faxineiro que ele recolhe o lixo. Além de fazer suas atividades, ele recolhe o lixo, né? Preciso contribuir com essa insalubridade de grau máximo? Como é que funciona a insalubridade para essas funções? Bom, as perguntas nenhuma foi tranquila, todas elas são polêmicas e na medida do possível a gente vai tentando esclarecer para o nosso telespectador aqui na nossa conversa estes assuntos. O assunto insalubridade ele é um assunto muito delicado, porque ele impacta diretamente a folha de pagamento do condomínio de uma forma bem drástica.
E daí as dúvidas começam a surgir. Devo pagar insalubridade para a categoria X? Devo pagar insalubridade para a categoria Y? E por aí vai. A gente sempre fala que para os nossos clientes, para os condomínios, que a insalubridade, a caracterização da insalubridade, ela deve ser diagnosticada primeiro por profissionais específicos. Então, a gente sempre indica que o condomínio realize um PPRA. Este PPRA, que é um documento obrigatório, caso o condomínio não tenha este documento, ele sofre uma penalidade, ele vai pagar uma multa, e se for reincidente, essa multa vai aumentando, e assim vai, até sofrer questões drásticas. Perfeito. E neste PPRA vai ser verificado quais tipos de agentes todas as categorias deste condomínio estão sujeitas. Se estão sujeitas a agentes químicos, físicos ou biológicos. Verificado se este trabalhador está exposto a esses agentes químicos, físicos ou biológicos, nós passamos dentro do PPRA a analisar quais tipos de EPIs, equipamentos de proteção individual, este condomínio deve conceder a este trabalhador. Verificado isso, nós diagnosticamos se aqueles EPIs são capazes ou não de ilidir o contato do agente insalubre com a saúde daquele trabalhador. Perfeito. Caso isso aconteça, caso o EPI seja suficientemente capaz para ilidir o contato com o agente insalubre e com o agente biológico ou químico, automaticamente nós não teríamos insalubridade. Então, embora a legislação ela traga alguns documentos e alguns elementos, para essa situação tem insalubridade, para aquela situação tem insalubridade, que é o objeto da pergunta, antes de responder, é necessário que cada condomínio faça esse PPRA e nós analisemos a resposta de qual é o percentual, de quanto nós devemos pagar, a partir da realização deste documento, que é feito por engenheiros específicos, e isso vai trazer uma segurança para o condomínio. Essa pergunta que eu queria fazer, quem é o profissional responsável, quem é a empresa responsável por fazer um PPRA? Em Santa Maria, nós temos diversas empresas de medicina e segurança do trabalho. Perfeito. Que realizam esse tipo de trabalho, e elas também fazem o PCMSO, que é um outro documento obrigatório. E para que um condomínio tenha tranquilidade quanto a este assunto, também é possível solicitar para essa empresa de medicina e segurança do trabalho a realização de um laudo de insalubridade que vai anexado ao PPRA. Dessa forma, nós temos a garantia e a certeza, assinada por um responsável técnico, do percentual de quantos nós teríamos que pagar de insalubridade. E se é que é dever do condomínio pagar insalubridade. Hoje em dia, a jurisprudência trabalhista ela tem enfrentado este tema de uma forma bem séria, e inclusive nós temos um posicionamento pacificado em sede de Tribunal Superior do Trabalho, que agentes domossanitários não geram por si só a obrigação da empresa ou do condomínio em pagar insalubridade. O que são agentes domossanitários? A água sanitária, o detergente, o desinfetante, porque em ambiente de condomínio, esses agentes são comuns na limpeza e higienização dos condomínios. E vários condomínios já foram demandados na Justiça do Trabalho pedindo insalubridade exatamente sob essa argumentação. Olha, eu trabalhava com detergente, eu trabalhava com água sanitária. Então, nós temos esse entendimento, mas ele deve ser corroborado com os documentos de medicina e segurança do trabalho do próprio condomínio. Perfeito. E o mesmo não é válido para a empresa se for terceirizada, são as mesmas exigências. O síndico tem que fazer é ficar atento, né? Sim, o síndico, a obrigação dele é ficar atento e diligente. Não interessa se essa responsabilidade é do próprio condomínio ou da empresa terceirizada. Perfeito. Eu tenho que me certificar que a empresa terceirizada possua este documento para que eu, condomínio, tenha certeza que os direitos daqueles trabalhadores estejam sendo cumpridos. Perfeito. Ainda falando do colaborador de condomínio, mais usual é o zelador. Muitos condomínios possuem esse profissional. Quais os cuidados que eu tenho que ter para não exceder em desvio de função? Por exemplo, o zelador que vai lá e conserta um telhado, um zelador que vai lá e presta um serviço elétrico de responsabilidade técnica. Quais são os cuidados que o síndico tem que ter para que não haja esse desvio de função? Esse assunto ele é bastante costurado pelo contrato de trabalho. Hoje em dia nós vemos na prática diversos contratos de trabalho usados como o famoso modelão. Existe um modelo clássico de contrato de trabalho e eu uso aquilo para todas as categorias. Embora a legislação trabalhista ela fale que o contrato tenha que ter regras gerais, o contrato ele pode sim ser especificado.
Então é sempre bem importante para que esse condomínio, a partir de uma segurança jurídica, ele faça um contrato de trabalho onde seja prevista todas as atividades daquele colaborador. Nós ali no escritório, nós trabalhamos bastante com a chamada compliance trabalhista. O que é isso? São mecanismos de estruturações empresariais para evitar um passivo trabalhista. Então, uma outra saída para esse condomínio evitar esse tipo de saída é adotar mecanismos de compliance, a partir de criação de manual de condutas, onde seja especificado no próprio manual de condutas o rol de atividades do zelador em específico. E isso passa a ser de controle geral dos próprios condôminos. Caso o zelador esteja fazendo algo que não seja de atribuição exclusiva dele e este zelador seja empregado do próprio condomínio e não de uma terceirizada, vai ser de responsabilidade de todos zelar que aquilo não aconteça, para evitar aí sim um acúmulo de função ou um desvio de função, porque nós precisamos entender que acúmulo de função é uma coisa e desvio de função é outra. Embora ambos se caracterizem pela exacerbação dos deveres das atividades, Perfeito. Os pagamentos de eventuais indenizações são diferentes. Então nós temos que ficar bem atentos a essa realidade. Perfeito. Uma outra questão recorrente, Dr. Richard, na terceirização, né, onde o condomínio ele tem uma responsabilidade, né, subsidiária ou solidária? Subsidiária é o entendimento do atualizado da STF. Subsidiária, perfeito. É o cuidado da guarda dos documentos. Né? Tanto ser funcionário próprio terceirizado, o condomínio precisa recolher esses documentos, né? Como pagamento de impostos, pagamento de salário. Quais são os cuidados temporais e legais que o condomínio tem que ter na guarda desses documentos? A primeira questão, e essa questão eu vou responder como síndico e não como advogado, propriamente dita, é que nós precisamos, como condomínio, contratar empresas comprometidas e empresas sérias. Quando eu falo em empresas comprometidas e empresas sérias, são aquelas empresas que dão acesso com facilidade às documentações que são requeridas. Perfeito. A fim de que isso seja materializado de uma forma bem tranquila e bem sadia para a relação negocial, é importante que o contrato de terceirização preveja uma obrigação da contratada em entregar com uma certa periodicidade toda a documentação obrigatória. Perfeito. E caso não seja entregue essa documentação, conste logo a seguir uma cláusula de inadimplemento das obrigações justificadoras de eventual rescisão ou ainda uma aplicação de multa diária por descumprimento. Então, é bem possível a gente organizar isso dentro do próprio contrato a ser firmado com a terceirizadora. Perfeito. Muitas vezes a gente escuta das terceirizadoras, o nosso contrato é um contrato de adesão, não comporta alterações contratuais. Isso é uma questão muito pessoal de cada condomínio, de como ela quer facilitar o acesso a essas documentações que vão trazer tranquilidade, porque muitas delas, principalmente as fiscais, possuem natureza pública, a gente consegue retirar do próprio site da Receita Federal, enfim. Então eu acho que sempre o melhor caminho é ter uma relação saudável com a terceirizadora e estabelecer contratualmente como que vai se dar essa obrigação de entregar os documentos. E a guarda desses documentos? Quanto tempo o síndico tem que guardar? Eu entendo, tem várias questões, porque a gente não sabe que tipo de situação futura pode gerar a discussão que aqueles documentos salvariam o condomínio. Perfeito. Então, a gente sempre usa o prazo máximo, que é de 10 anos, da questão da prescrição. Perfeito. Então, tem condomínios que preferem usar por 5 anos, 2 anos. Na Justiça do Trabalho é bem importante dizer que a gente pode discutir no âmbito do processo trabalhista apenas os últimos 5 anos de contrato de trabalho. Então, para fins trabalhistas, a guarda desses documentos se justifica até o 5º ano passado da emissão daquele documento. Mas para fins gerais, a gente indica uns 10 anos. Perfeito. Então é importante, né, que o síndico tenha o cuidado ou de contratar uma administradora, ou de contratar um jurídico, ou se de preferência contratar os dois, mas que esses documentos sejam guardados, devidamente arquivados, porque uma futura ação, né, doutor? Esses documentos vão ser acionados, vão ser demandados e, como tu disse, pode salvar o condomínio. A gente sempre fala, um condomínio, ele funciona a partir de um tripé. Ele precisa de um síndico comprometido, ele precisa de uma administradora de condomínios eficaz e ele precisa de um jurídico que esteja literalmente à frente das demandas condominiais.
Antigamente tinha-se uma cultura que o jurídico apenas fazia as cobranças dos inadimplentes. Não, o jurídico hoje, dentro do ambiente condominial, é um jurídico de gestão, é um jurídico consultivo, que ele vai atuar junto com o administrador de condomínio e junto com o síndico. A partir disso, nós temos um ambiente empresarial estruturado e capaz de solucionar os problemas que aquele condomínio porventura tenha. Os nossos clientes, os condomínios que são nossos clientes, eles todos relatam que essa perspectiva de atuação no ambiente de condomínio mudou automaticamente até a vida dos próprios condôminos. Então é bem importante a gente pensar a partir dessa ótica, porque hoje em dia, com as mudanças na Justiça do Trabalho principalmente, nós não podemos ter um condomínio que a qualquer momento possa ser demandado na Justiça do Trabalho e sofra uma condenação estratosférica. Perfeito. Doutor Richard, mais uma pergunta que foi encaminhada por síndicos, tá? Esse síndico, ele contrata muito profissionais liberais, só que de forma recorrente, né? Para fazer alguns serviços de manutenção. Ele pergunta, existe algum risco dessa contratação do profissional liberal? Quais as orientações profissionais que fornecem recibos, né? Existe algum perigo de se vincular, né, à questão trabalhista? Quais são os riscos e os cuidados ao contratar profissionais liberais no condomínio? Risco existe, tá? O profissional liberal que exerça atividades de maneira habitual no ambiente condominial e ainda receba remuneração para isso, exerce de forma pessoal e ainda sob efeito de uma subordinação, ele literalmente, embora não tenha um contrato de trabalho escrito, ele é sim um contrato de trabalho. Então, este profissional liberal, ele pode ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento do vínculo empregatício pelo período que ele prestou serviços ao condomínio. E aí, no processo judicial, este condomínio vai discutir essa relação, se de fato ocorreu ou não ocorreu. Mas, para que isso aconteça, isso gera uma dor de cabeça para o síndico, porque vai ser necessário contratar um advogado, caso não tenha, vai demandar um risco de uma eventual condenação. Então, sempre que um condomínio possui esse tipo de negociação, possui aquele que é de confiança do condomínio, que vai sempre lá, a gente senta e conversa. Olha, tu precisa entender o que caracteriza uma relação de trabalho. Entendido que é uma relação de trabalho, a gente passa para as espécies de contratos de trabalho. A nova CLT, que não é mais tão nova, mas a gente acaba falando, ela regulamentou 3 tipos de contrato de trabalho. Contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é a regra geral, que é aqueles que a gente vê diariamente. O contrato por prazo determinado, ou seja, o contrato vai ter um prazo de X a Y dentro dos limites permitidos pela lei. E o contrato de trabalho intermitente. A legislação trabalhista ela permitiu que que condomínios realizassem contratos de natureza intermitente com eventuais prestadores de serviços. Então é uma solução. Eu vou ter sim um vínculo de trabalho devidamente registrado, mas eu vou pagar somente pelo tempo que aquela pessoa desempenhou suas atividades. Então é uma solução que o próprio direito do trabalho já traz a partir da evolução das relações trabalhistas e que vai evitar uma dor de cabeça. Mas caso o condomínio não queira fazer essa modalidade contratual, a gente indica: reveze o número de prestadores de serviço que tu traz, não contrata sempre o mesmo, dá um espaçamento entre um serviço e outro para que não descaracterize a prestação de serviço e o condomínio passe a ser condenado. Então, isso é fruto de uma reunião bem densa, na realidade, quando a gente vai tomar essa decisão, porque ela precisa de uma compreensão deste síndico de quais são os impactos que aquele condomínio pode sofrer e quais são as alternativas e saídas. E aí, nessa reunião, é passado um esboço de quais são os lucros e prejuízos pecuniários que qualquer ação vai gerar. Então, esse síndico ele precisa compreender tanto da área contábil do condomínio, por isso precisa de uma administradora efetiva, e precisa de um jurídico para dar esses esclarecimentos. Perfeito. A celeuma em relação aos assuntos trabalhistas, né, são inúmeros, né, doutor Richard? A gente tem certeza que nesse programa a gente não conseguiu vencer todas as pautas, então de antemão já quero fazer o convite para voltar na semana que vem, para nós fazermos uma segunda rodada, um segundo bloco, para tratarmos de mais assunto. Eu quero destacar, para ficar para a semana que vem, alguns assuntos polêmicos como a remuneração do síndico, né, as questões aí que existe um projeto de lei onde o síndico poderá vir a virar
profissão. Temos dúvidas aí dos nossos telespectadores sobre portaria, principalmente a portaria que funciona 24 horas, as escalas, as jornadas. Então já está feito o convite para o Dr. Richard voltar na semana que vem, quarta-feira, né, para a gente tratar numa segunda rodada sobre mais direitos trabalhistas em condomínios. Aceita o convite? Sim, aceito. Fico muito honrado pelo convite ao retorno. E deixa claro que esses problemas jurídicos de natureza trabalhista em ambiente condominial, eles são problemas que em uma conversa de meia hora é impossível a gente acabar os assuntos, porque as dúvidas são muitas. E com as alterações legislativas e até mesmo o advento da pandemia, essas relações elas ficaram muito mais complexas. Então a gente precisa encontrar saídas e alternativas para proteger esses condomínios como empresas e evitar que eles venham a ter um prejuízo financeiro em razão de alguma desobservância da legislação. Perfeito. Então, quarta-feira que vem, voltamos com mais Vida em Condomínio. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores, amigos e clientes da Avra. Obrigado.